Olá e sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa história verdadeiramente fascinante sobre um dos programas de televisão mais conhecidos do Brasil. E se aquilo que parecia ser apenas entretenimento de domingo fosse, na verdade, uma missão cósmica? Vamos lá desvendar este mistério. Para muitas famílias brasileiras, o Domingo Legal era um verdadeiro ritual. Era sinónimo de jogos, música, gargalhadas, aquela sensação boa e descontraída de fim de semana, sabem? À primeira vista era só isso, entretenimento popular no seu estado mais puro. É aqui que a história começa a dar uma volta completamente inesperada. E se por trás de toda aquela alegria das câmaras e dos sorrisos houvesse um propósito secreto? Uma missão mas muito mais profunda do que simplesmente entreter as pessoas. E aqui está a ideia central do que se chama a narrativa holística. A alegação é, impressionante. As emissões do programa não seriam apenas ondas de rádio normais, seriam veículos para frequência escura, capazes de atuar a um nível celular. Vamos ver como é que esta narrativa se desenrola. Ok, para percebermos esta suposta missão, a teoria leva-nos para muito antes da estreia do programa. Leva-nos, na verdade, ao nascimento das suas principais figuras, defendendo que os seus destinos já estavam de alguma forma escritos nas estrelas. Pois é. Segundo esta perspectiva, os grandes ícones da televisão brasileira, Hebe, Silvio Santos e Gugu, não eram apenas pessoas com um talento fora do comum. Eram vistos quase como agentes celestiais, cujos percursos foram marcados por eventos cósmicos no exato momento em que nasceram. E o que é realmente fascinante aqui é o nível de detalhe. A fonte não fala de forma vaga, não. Aponta para eventos astrológicos muito específicos e dramáticos que supostamente selaram o destino de cada um deles. Um coração perolado para a alma amorosa de Hebe, duas luas para a dualidade de Silvio e uma autêntica guerra celestial para o espírito pioneiro de Gugu. Então, com os protagonistas já predestinados, a narrativa avança para a criação do programa em si. E aqui entra uma nova personagem. Só que não é humana. É uma espécie de guia celestial que teria orquestrado tudo nos bastidores. E a teoria fica ainda mais específica. A ideia é que o programa não foi apenas uma criação de Gugu. A inspiração teria vindo diretamente de uma entidade superior chamada Amal, que é a estrela mais brilhante da constelação de Carneiro. E este guia teria orientado Gugu telepaticamente, ditando o rumo de todo o projeto. E este processo é incrível. Não se tratava supostamente de uma simples produção da televisão, mas de uma verdadeira canalização cósmica. Tudo começa com a ideia que teria sido dada por um ser hiperdimensional. Depois, a execução, em que se diz que toda a equipa estava a trabalhar num fluxo, a canalizar energias superiores. Tudo isto protegido por sinais celestiais, como uma aurora em pleno estúdio. Ok? Temos protagonistas cósmicos e orientação divina. Mas a grande questão é como é que o programa, na prática, conseguia fazer estas curas. Vamos então analisar a mecânica que a fonte descreve. A teoria defende que a cura acontecia através de três pilares. O primeiro, o som, ou seja, as palavras e a música. O segundo, a energia, a vibração do riso e da alegria coletiva. E, por fim, o alinhamento planetário, que, segundo a teoria, acontecia durante a transmissão do programa. E aqui conseguimos ver a diferença entre o que era visto e o que supostamente estava a acontecer a um nível invisível. Enquanto uma família em casa via o Gugu a dizer o nome do programa, a narrativa holística afirma que o ADN de quem assistia estava a ser reprogramado. Enquanto se riam, esse riso funcionava como um alfabeto que reescrevia a doença. Era como se existisse uma realidade paralela a acontecer no éter. E o nível de detalhe aqui é impressionante. Até o nome Domingo Legal é analisado sílaba a sílaba. Cada uma delas, segundo a fonte, emitia uma cor e uma frequência específicas. Do seria amarelo e ligava à terra. Go seria verde para o coração e Gal, violeta, para ativar a glândula pineal. Ou seja, a própria sonoridade do título era vista como uma ferramenta de cura. Mas a história não acaba aqui. O impacto, supostamente, ia muito além das curas individuais. Segundo esta teoria, o objetivo final era ainda maior, uma verdadeira transformação social. E isto leva-nos ao grande objetivo de toda esta suposta operação. A cura de doenças físicas seria apenas uma parte do plano. O verdadeiro propósito, nesta perspectiva, era elevar a consciência coletiva do país inteiro, usando o entretenimento como um veículo para isso. Portanto, os resultados que se procuravam não eram medidos em audiências ou prémios, mas em feitos etéreos. O programa teria ajudado a diluir preconceitos, a unir comunidades e a espalhar uma energia de amor e abundância, contrariando crenças de escassez. Um legado que, segundo esta teoria, ainda perdura. Bem, independentemente do que se acredita sobre esta narrativa em particular, ela deixa-nos com uma questão muito poderosa.
Se um programa de televisão pode ser visto como uma missão cósmica de cura, que outros significados ocultos, que outro poder de transformação pode existir nas histórias que vemos, ouvimos e contamos todos os dias? Fica a reflexão.